Tô de máscara, a hora da nossa entrevista no estúdio, nosso bate-papo do dia. Eu converso sobre o impacto, dessa retomada de algumas áreas do comércio na geração de empregos. Quem conversa comigo é especialista em recursos humanos, a Dilze Persílio. Boa tarde, bem-vinda, Dilze. Boa tarde, querida. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente fica feliz de você estar aqui com a gente. Bom, eu quero apresentar um dado, olha só. Pelos dados do governo estadual, são feitas aí, são 35 mil atendimentos relacionados ao seguro-desemprego por mês. E houve um acréscimo de postos do VaptVupt para ampliar esse atendimento em ao menos mais 7 mil, ou seja, é um número alto de gente desempregada, que está precisando aí desse auxílio. Com essa reabertura, a gente pode reafirmar aí que a gente vai começar a ver recontratações, Dilze? Olha, eu acho difícil a gente ver uma recontratação aí num curto prazo, porque primeiro a gente estava vindo de uma recuperação, a gente ainda não estava numa situação de pleno emprego, então a gente já tinha muita gente disponível no mercado de trabalho. Quando houve o fechamento, várias empresas, principalmente as maiores, adotaram as alternativas de suspensão dos contratos, liberar para as férias coletivas ou férias individuais, de acordo com que pudesse manter essas pessoas em casa e diminuir o custo da empresa. Só que agora, com essa retomada, várias dessas iniciativas, elas já cumpriram seu tempo, seja o de afastamento, enfim. Então, eu acredito que as demissões que realmente ocorreram, elas não vão virar novos postos de trabalho num curto prazo. Primeiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque uma coisa é você reabrir e a outra é você garantir que você vai ter o mesmo consumo que se tinha antes. Quando a gente fala dessa pandemia, a gente fala de algumas ondas, que eu chamo ondas de não consumo. O primeiro foi realmente daqueles negócios que exigiam um deslocamento, como a gente está falando de hotéis, viagens, etc., que no segmento de turismo e entretenimento realmente parou tudo ali. Depois eu tive as empresas do varejo que precisaram fechar, algumas indústrias e algumas prestações de serviço. Agora, mesmo com a abertura gradativa, eu tenho essa questão de empresas que ainda não abriram, muita gente desempregada, então como que eu vou investir, tirando esse responsável que a gente viu na matéria anterior, as pessoas responsáveis e de bem, elas vão pensar muitas vezes em quanto consumir e o que consumir. E mesmo depois que tudo seja reaberto, a gente vai ter... Por exemplo, na sua percepção, com essa análise, você acha que a gente deve começar a ver, então, recontratações a partir de quando e como é que seria esse processo? Eu acredito que a gente vai poder ter novas contratações depois de 3 meses que tudo for reaberto. Porque aí a gente o empreendedor, ele já entendeu como que vai ser essa nova onda de consumo. Porque não é só abrir, será que as pessoas vão voltar a consumir com a mesma intensidade e às vezes até as mesmas coisas? Quantas coisas a gente já não reviu que pode não ser essencial e eu posso não voltar lá e não consumir? Pois é, e para quem está desempregado nesse momento? Como você colocou, a perspectiva é para que 3 meses depois de tudo aberto, ou seja, a gente não está com tudo aberto, depois que se normalizar, 3 meses. O que a pessoa faz durante isso? Vai fazer um curso, fica... Não vai, assim, vai estar faltando dinheiro, o auxílio emergencial vai cessar, E aí? Olha, ele tem que investir muito, primeiro, nas suas redes de relacionamento, sejam as redes do mundo real ou as do mundo virtual. Por dois motivos. Primeiro, a indicação, ela tem um peso. Então, é importante a pessoa, ela vir de alguma indicação. E quem faz essas indicações é a nossa rede de relacionamento. Segundo, as poucas vagas que vão existir, elas estarão sendo divulgadas nas redes sociais. E a rede social é assim, quanto mais você mexe, mais o algoritmo te coloca numa posição privilegiada, mais vagas você vai encontrar e mais pessoas vão ter acesso ao seu perfil a partir daí te chamar para processo seletivo. A gente está vendo as pessoas aí se reinventando. Mas, pelo que você conhece de mercado, que áreas você acha que podem vir a se abrir, primeiramente, a contratar mais? Olha,
você vai ter que, áreas que estão ligadas à tecnologia, essas nem tiveram queda, muito pelo contrário. Então, tudo que está ligado a alguma forma de tecnologia, seja de acesso a esse cliente, então, quem trabalha com atendimento, quem tem facilidade com tecnologias, vai ter muita demanda, né? E também na área de educação, porque isso vai voltar também sempre mediado pela tecnologia. As áreas específicas de atendimento ao público presencial, essas tendem a demorar mais para voltar, porque eu vou ter, mesmo que eu reabra, eu vou ter menos pessoas, até pelos protocolos. Sim. Então, eu vou precisar de menos atendentes, eu vou ter mais pessoas que já acostumaram a comprar pela internet, receber em casa. Então, essa parte de uma logística, dessa pequena logística de entregas, isso também que já cresceu e vai continuar crescendo. E uma coisa que você falou, a importância de você aproveitar esse tempo para se capacitar. Então, hoje a gente tem que respirar fundo, né? Porque é difícil ficar calmo num momento de desemprego e sem dinheiro. Exatamente, né? Mas sentar no meio-fio e chorar não é a solução. Por exemplo, em cima disso, Dilze, a questão salarial. Porque teve muita gente demitida, muita empresa quebrou, vai ter que refazer as contas, né? Nesse momento de volta do comércio, de reabertura, enfim, de novas vagas que podem surgir, como é que vai ficar essa questão salarial? Porque, assim, às vezes eu falo, poxa, eu ganhava tanto e agora estão me oferecendo tanto a menos. Como é que vai ficar isso? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente viu acontecer naquela parte ali grave da nossa crise ali, 2016, né, 2015, é a lei da oferta e da procura. Infelizmente, o ser humano pensa dessa forma. Então, aí, e não é só por falta de valorização do trabalho, às vezes é por condição mesmo de enxugamento que o negócio teve. E aí, a gente, no caso, assim, me colocando no lugar de quem está nessa situação, o jeito vai ser aceitar, porque vai ser para todo mundo isso. Por exemplo, não adianta eu falar, mas eu ganhava quase o dobro, mas agora é isso que eu tenho para oferecer. A pessoa vai ter que aceitar. Infelizmente, é o que temos para hoje. E esse hoje deve demorar um tempo, até os salários equilibrarem. Quando a gente saiu dessa crise mais severa de 2016, 2015, 2016, os salários começaram a aumentar, porque antes você tinha muita oferta. E aí, quando a quantidade de vagas começou a aumentar, de postos de trabalho começou a aumentar, os bons foram escolher melhores propostas. E aí começou a haver um aumento progressivo de salários. A gente ainda não sabe como que vai ficar. Tomando como exemplo a minha consultoria, que a gente faz recrutamento e seleção, faz processo seletivo. Pode dizer recrutadora de talentos, assim, está super dentro depois da cadastra área. no site, hein, gente? Estão pipocando vagas, viu? Vamos dar, então, Quando veio o primeiro decreto, nós tivemos 90% das nossas vagas paralisadas ou canceladas. Né? A gente também quis sentar no meio-fio e começar a chorar também, né? Meu porque Deus. a coisa ficou feia. E a gente já percebe uma retomada aí retomamos a 50%, 60% do que a gente tinha antes da pandemia. Então, isso é um bom sinal. Com certeza. Então, assim, aí, como eu estava falando, aí os melhores começaram e aí a gente teve um aumento de salário. Mas agora a gente acredita que vai haver ainda nas vagas novas que foram abertas. A gente não teve nenhuma mudança de salário, nenhuma empresa falou assim, eu pagava 2.000 para esse profissional, agora eu vou pagar 2.500 por conta da pandemia. Ainda a gente não percebeu isso nas nossas vagas, mas é claro que a gente é um exemplo dentro de um universo muito grande. Um pedaço. Agora, por exemplo, a questão... Você veio aqui, acho que no início do ano a gente estava falando de momento, porque tinha uma expectativa boa de emprego. Enfim, bons tempos. Não é? E a gente observou, era notório que havia um número grande de trabalhadores informais e crescente. Agora, então, a gente pode dizer que vai crescer mais ainda. Então, Hoje eu estava... a gente tem muita
pipocando aí muita informação através de várias lives, webinars e tal. Haja live, né, gente? Haja live. Haja live para assistir tanta live, Nossa. né? E aí eu estava conversando com uma pessoa, fazendo entrevista com uma pessoa, e ela falou que já se sabia que a tendência das empresas é cada vez ter, né, naquilo que é de prestação de serviço, ou varejo, etc., dessas empresas se tornarem menores. Porque as empresas elas começaram a ser muito nichadas, que a gente chama, muito específico. Então, antes você tinha a confeitaria, que tinha todos os doces. Hoje você pode ir na brigadeiria, na chocolateria, na maracujareria, que só faz doces de maracujá. Então, isso significa que a gente vai ter negócios cada vez menores. Esses negócios menores, eles vão absorver menos pessoas, mas eles vão vir num número maior. E todo aquele processo de informalidade que começou a se tornar formal com o advento dos MEIs, né? Todo aquele trabalho bacana que o Sebrae fez de regularização. E essas pessoas, elas não são mais informais, elas são formais, elas não são seletistas, mas elas são formais. Acho que isso também é uma coisa que é importante ser dita. Então, eu acredito que esse mercado ele vai aumentar cada vez mais. O exemplo ali que eu estava vendo da reportagem do salão, nesse momento em que a gente não podia sair, aquela pessoa que fazia o cabelo ali informalmente, ela pode ter criado uma estrutura na casa dela, fez o seu MEI e ela é uma trabalhadora, uma empresária formal que está prestando um serviço. Então, esse caminho de ser empreendedor, de ser pequeno empreendedor, ou microempreendedor, ou empreendedor individual, que a gente começou lá naquela crise, nos preparou também para essa. Porque as pessoas, elas têm uma ideia bacana, têm a força de trabalho, têm a disposição, elas vão empreender e não vai ficar só pensando em ser seletistas. Além dos trabalhadores que trabalham dentro de empresas e que são remunerados através de PJ, né? São empreendedores individuais que, que recebem por nota fiscal e não por carteira de trabalho. Então, assim, às vezes, quando a gente olha o número de empregos com carteira assinada gerados, é menor, mas a gente tem outras formas de absorção dessa população economicamente ativa. Deus, muito obrigada por ter vindo. Eu só queria que a gente encerrasse com aquele dado que você falou, para quem tiver interesse em ver se consegue uma vaguinha de emprego. Qual é o site? O nosso site é apoionegócios.com, www.apoionegócios.com, e nas nossas redes sociais. Agora mesmo eu estou voltando para a empresa, a gente vai lançar aí 8 anúncios de vagas novas, então aproveitem. Corre e entra aí no site da apoionegócios.com. A gente não perde tempo porque tá valendo, né? Dica de ouro. Obrigada, Dilson. Obrigada, querida, para nós.